Olá, trader. Hoje eu vou falar aqui sobre configurações para robôs de opções binárias, tá? Eu já testei alguns robôs diferentes aí, alguns robôs mais simples, alguns robôs em DOS, outros plataforma Windows, tá? E esse aqui, que é plataforma Windows, foi um dos melhores que eu encontrei. Na verdade, o melhor que eu encontrei até hoje. Essa plataforma aqui, esse formato que você está vendo aqui, existem vários traders vendendo robôs iguais a esse aqui, tá? A única coisa que muda são cores, né, de fundo e o nome do robô, entendeu? Mas a plataforma é a mesma. E por que que tantos traders usam essa plataforma aqui para vender esse tipo de robô aqui? Porque ele é um dos melhores do mercado, tá? E eu comparei com outros que eu já comprei, testei por 1, 2, 3 meses aí, alguns por algumas semanas, outros por meses, e esse que realmente foi o que melhor funcionou. Como é que é a configuração aqui? Vou tentar passar o mais rápido possível aqui, tá? Primeira coisa, antes de eu passar a configuração, entenda uma coisa, tá? Não sei se você já operou com robô ou não, mas robô funciona, tá? O que que acontece? Para você operar com robô, você tem que ter uma lista boa, né? Não pode ser uma lista ruim, tem que ser boa ou muito boa, e você tem que ter uma estratégia, tá? Se você simplesmente colocar aqui qualquer estratégia que você quiser e deixar o robô rodar, ele não vai fazer milagre. O robô faz aquilo que a pessoa programa. Então, se você programar uma estratégia ruim, ele não vai te dar ganhos, tá? Ou vai te dar um dia de ganho, um dia de perda, fica nisso aí. No final você não vai ter lucro, tá? E para trade, quem é trade sabe que para ter lucro no mês, você precisa ter a maioria dos dias, você precisa ter ganho. Pode ter loss 1, 2, 3, 4 dias, sei lá, no mês aí, mas na maioria dos dias você tem que ter ganhos, né? Tem que acabar com o stop win, certo? Então, que acontece aqui? Aqui você coloca e-mail, senha, tá? A primeira coisa, como é que você vai encontrar esse tipo de robô aqui, tá? Se você procurar no Telegram aí por sinais free, opções binárias, sinais OB, sinais opções binárias, coisa assim, você vai achar vários grupos de sinais de opções binárias, tá? Quando você analisar esses grupos aí, você vai ver que alguns não é a maioria, nem metade, tá? Alguns deles vendem robôs, tá? E desses que vendem robôs, dos que vendem robôs, boa parte vendem robôs com essa plataforma aqui, tá? Então você pede para conhecer lá, ver um print, como é que funciona, se eles estão vendendo esse tipo de robô aqui. Se for esse aqui, você já pode ter aqui meu feedback, que realmente ele é muito bom. Se for outro, não posso garantir nada, tá? Pode dar perda de conexão, pode dar falhas de entrada, não sei o que. Esse aqui não tem esse tipo de problema, tá? Então você coloca aqui e-mail e senha, né? Define se vai na conta real ou treinamento, só clicar aqui em cima. No caso, eu estou na conta real aqui, né? Aqui ele mostra o saldo atual que você tem, o stop gain, stop loss que você colocar lá. Aqui no caso eu rodo toda a lista, né? Se você tiver um stop gain específico, ele vai botar aqui o quanto você quer atingir e quanto você aceita perder, né? Até quanto, né? Aí aqui ele mostra o saldo inicial quando eu comecei. Agora, claro que está bem maior que isso aqui, né? Porque esse aqui foi meu ganho de hoje, né? Então você coloca lá o saldo inicial quando você vai começar a rodar o robô, né? Meia-noite por aí, né? Primeiras horas do dia que seja. E ele depois vai dar aqui quantos wins e loss deram durante a operação, né? Até você parar ele, tá? Você vai buscar aqui, você faz a edição da sua lista lá, né? E você salva com esse formato aqui e que você vai receber ali quando você tiver o robô, você vai entender como é que é, né? E você simplesmente vai localizar onde é que está o arquivo, vai abrir e vai iniciar, tá? Mas aí você precisa, antes de mais nada, ter configurações, tá? E essa aqui é uma configuração boa para você utilizar. O que que é? Aqui, ó. Você tem várias estratégias aqui. Tem Soros Gale, entradas fixas, Soros, ciclos. Se você já trabalhou, você sabe que todas elas funcionam, tá? Funcionam legal. Só que existem as opções que têm mais assertividade. Eu já testei bastante os ciclos, funciona muito bem, realmente funciona muito bem. Só que aí você tem que definir a sua entrada. Se você colocar uma entrada de 2, 3% da sua banca, 4% por aí, você vai ter vários dias de loss, tá? Realmente.
Você tem que ter uma entrada baixa, 1,5% da sua banca, 1% da sua banca. Se quiser uma assertividade absurda de vários dias seguidos, incontáveis dias seguidos, coloca a entrada aqui de 0,5%. Mas aí você vai ter que colocar esses outros aqui, as outras, um martingale, dois martingale, os outros ciclos aqui, com valores não tão altos. Não pode simplesmente dobrar. Você vai ter que fazer o cálculo só para recuperar as operações, entendeu? Focando no de primeiro. Os outros aqui, Soros também funciona bem, né? Entradas fixas também, que é o mais tradicional, um Gale ou dois. E o que eu utilizo aqui é o Soros Gale, tá? Por quê? O que o Soros Gale faz? Isso aqui você pode ignorar, que não pega aqui, tá? Quer dizer, aqui sim, né? Aqui que não pega. Aqui eu estou entrando com entradas de 1% da banca, tá? O que ele faz? Ele entra com 1% da banca, no caso desse valor aqui, entraria com R$ 5,03, né? Ele dá essa entrada aí e tenta o win. Se não conseguir, que nem aqui coloquei um martingale, né? Se não conseguir, ele tenta no primeiro martingale recuperar. Se ele não conseguir, esse é o Soros Gale, tá? Se ele não conseguir, no próximo sinal ele tenta de primeira, com valor maior ainda, né, recuperar. Se não conseguir, e assim vai, entendeu? Vai recuperando com entrada e com um martingale. Ele vai tentando uma vez, duas vezes, três vezes, enquanto a sua banca suportar, entendeu? Então, claro que é arriscado, claro que é perigoso, mas nesse percentual aqui, nessa estratégia de um martingale, ele dá uma assertividade muito boa, tá? Se você botar 0,5% aqui, a assertividade aumenta mais ainda, né? Só que aí o seu lucro vai ser metade do que seria com isso aqui, né? Então tem que pensar nisso aí. Por isso que é sempre extremamente importante, por mais que você esteja vendo essa dica aqui, que você teste na conta demo, tá? Faz teste durante vários dias para você ver a consistência. Se você está com ganância ou urgência de ganhos, não vá por esse caminho aí, que se você não testar direito, você vai fazer alguma coisa errada, você pode fazer alguma coisa errada e não dá resultado, certo? Então, para ter esse tipo de resultado, você precisa fazer resultado igual ao que eu estou tendo aqui, né? Você precisa ter uma configuração e uma lista pelo menos parecido com o que eu estou colocando aqui, tá? Senão, não tem como ter consistência, tá? Você vai entender por quê. Não é uma coisa tão simples, tá? Já vou adiantando, tá? Vamos lá. Soros Gale, eu coloco aqui usar pré-stop loss. Stop loss. Por quê? Se eu deixar sem isso aqui marcado, o que acontece? Eu estou falando só coisas que eu testei, tá? Para deixar bem claro. Eu não criei esse robô, não sou criador, não sou expert nem nada. Eu só testei na conta demo durante muitos dias, várias e várias semanas. Então, por isso que eu estou falando, eu estou terceiro mês usando esse robô aqui, tá? Então, por isso que eu estou passando isso aí para você. O pré-stop loss aqui, ó, se você deixar desmarcada a opção e ele tiver que buscar, por exemplo, digamos que aqui eu botei saldo inicial de 500. Se ele tiver que dar uma entrada lá de, sei lá, mais de 400, 500 reais lá, ele vai dar uma entrada que, se der loss, ela vai estourar essa banca aqui, tá? Digamos que você tenha lá R$ 1.000 disponível na Equioption e você colocou aqui que quer operar como se tivesse 503, sem essa opção marcada, ele pode dar um prejuízo de, se acabar tudo em stop loss, né? Ele pode dar um prejuízo de R$ 700, R$ 800, ou seja, ele ultrapassa isso aqui. Se você ativar a opção pré-stop loss, se ele tiver que fazer uma operação e ele vê que vai estourar isso aqui, ele não faz. Por exemplo, tiver que fazer uma entrada com uns R$ 400 por aí, ele não faz. Ele vai terminar lá, se for um dia horrível, né, tenebroso, ele vai fechar com prejuízo de talvez 250, 300, 350, R$ 400, mas ele não detona toda a sua banca, tá? Então, só para você entender. É importante você saber isso, tá? Porque se você fizer diferente, não vai ter resultados iguais ao que eu estou passando aqui, tá? Aqui aguardar o quê? Resultado, resposta da IQ ou resultado por taxas? Isso aqui é muito importante no Soros Gale, tá? Extremamente importante. Se você quiser fazer entradas fixas, pode fazer por taxas. Se você quiser fazer o Soros Gale, é importante você esperar o resultado da IQ. Para quê? Para saber realmente, com certeza absoluta, se precisa ou não fazer o martingale e continuar recuperando, né? Se o sinal foi derrota ou não.
Se você for só por taxa, vai ser um chute e talvez ele erre e você, de repente, nem tente recuperar algo que deu loss, entendeu? Então, deixa resposta aí que delay, quantos segundos? Aqui ele está mostrando aqui que a diferença de horário do meu em relação a EQ é de 0,6 segundos, né? O que acontece? Você tem que colocar um delay aqui específico, tá abaixo, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 segundos, sei lá, dependendo do que está aqui, desde que dê uma diferença de 2 a 3 segundos para EQ, mais ou menos isso aí, tá? Dos que você tem aqui para EQ Option. Você deixa rodar alguns sinais, vai lá na EQ Option, vê o histórico lá e vê as entradas, que horário deu a entrada. Se a entrada lá na EQ Option, ela foi, das últimas entradas, ela foi no horário exato, ou 1 ou 2 segundos antes, na maioria dos casos, tá perfeito. Se você vê lá que as entradas foram no horário, foi 1 segundo depois, 2 segundos depois, tá errado. É melhor que seja até 1 segundo antes ou 2 segundos antes do que depois, entendeu? Senão você pode estar perdendo uma entrada, entrando no momento errado. 1 segundo ou 2 segundos de entrada, após o horário exato, faz diferença sim, tá? É importante você saber disso aí. Aqui notícias, ó, não operar em notícias 60 minutos antes, nem 60 minutos depois. Se você quiser ser mais específico ainda, você pode colocar 60 minutos antes e 120 minutos depois, tá? Se você quiser uma garantia maior. O que ele vai pegar? Sempre que tiver uma notícia de determinada moeda que são de 3 touros, ou seja, com alta volatilidade, que ela pode mudar muito para cima ou para baixo, ele vai simplesmente pular aquele sinal, tá? Que nem aqui, no caso, aqui não aparece muito aqui, por quê? Porque eu pego esses sinais aqui, ó, eu filtro. Pode aparecer um deles aqui, mas aqui no caso não tem, tá? Nenhum aparecendo notícia. Por quê? Porque eu já filtro. Eu vou lá no site da Investing.com e retiro tudo que tem de notícias, por exemplo, GBP, tudo que tiver de par de moeda aqui, ó, por exemplo, GBP NZD. Se nessa faixa de horário aqui tivesse notícias relacionadas ao GBP, eu removeria esses sinais da minha lista antes de importar para cá, entendeu? E eu removo tudo que tiver 1 touro, 2 touros ou 3 touros. Por que eu faço isso? Por precaução máxima. A minha lista é extremamente filtrada, entendeu? Para não dar chance para essas volatilidades aqui de notícia. Então, no meu caso aqui, não acontece essa volatilidade, tá? Eu não deixo nem pequena, nem média, nem alta. Tá? Então aqui, se você não fizer essa filtragem, ele faz automático aqui. Eu deixo ativado por quê? Porque vai que eu falhei em algum momento, se eu falhar em algum momento, ele vai lá e tira fora aquele sinal ali, né? Aqui tendência, não operar contra. Quantidade de velas, eu coloco 20, tá? São 20 velas, certo? Então, para que esse tipo de sinais ele serve? O 20, ele serve muito bem para M1, tá? Para sinais de 1 minuto e de 5. Para de 15, ele é razoável, não é o ideal, mas para o conjunto da obra, de 1, que nem eu uso aqui M1, M5 e M15, tá? Se você utilizar, como eu uso aqui, sinais M1, M5 e M15, o meio termo ideal que eu encontrei foi esse aqui, 20 velas, tá? Tanto é que você pode ver que até o próprio robô sugere aqui, ó, usar um conjunto de EMA5 e SMA20, tá? Funciona, mas para mim aqui eu achei melhor ainda usar só esse aqui é um SMA, tá? Usar só um SMA20, tá? Aqui no saldo inicial, o que você vai pôr? Aqui é quanto você quer utilizar da sua banca, tá? Digamos, como eu falei antes, digamos que você tenha R$1.000 na EQ Option. Se você quer operar como se tivesse, tá? Só R$500, você coloca o valor aqui. Coloca o valor aqui, ele vai se basear sempre nisso aí. Se der um dia horrível e você tiver loss, você não vai perder esse aqui, nem mais aqui. Você vai perder 200 e poucos, 300 e poucos, R$400 que seja, mas não vai perder esse valor aqui, tá? Por isso que se você tiver, mesmo que você tiver um valor absurdo na EQ Option, não é bom que você coloque aqui como saldo inicial um valor muito alto, tá? Porque senão, né, se acontecer um dia ruim, pode acontecer a cada 2, 3 semanas, acontecer um loss, um dia muito ruim, né, tenebroso aí, daí você não perde muito, tá? Mas isso aí fica a seu critério.
Opções de entrada, payout mínimo 72. Por que eu coloquei 72 aqui, não botei um 84, alguma coisa assim? Porque eu analisei aqui que varia muito de uma semana para outra, conforme o humor da IK Option, tá? A IK Option tem dias aí que durante várias horas do dia ela bota payout abaixo de 80, bota 76, 75, por aí, né? Até 74, 73 já vi, assim. Então eu botei 72 ali como um ponto a menos do que eu já vi como mínimo, assim, durante horas, né? Que foi 73. Assim ele entra em vários sinais, mas não entra em sinais extremamente baixos, assim, de 50 e pouco, 60%, né? Aqui já dá para ter uma recuperação legal, tá? Se for muito baixo, complica um pouco, tá? Então 72 é o que eu encontrei como ideal. Aqui quantidade de Gales 1, eu já testei com o Martingale 2, tá? O que aconteceu? Com o Martingale 2, aconteceu mais loss, mais dias de loss do que com o Martingale 1. Sem Martingale, também já testei. Na maioria dos dias dá win, tá? Mas ele tem dias de loss, ele tem mais dias de loss do que com o Martingale, tá? Então, isso eu fiz assim, ó, para você ter uma ideia, esse teste aí com 0 Martingale e 1 Martingale, eu estou testando há 5 semanas, tá? Há 5 semanas eu estou testando isso. E realmente, é bem mais dias de win com um Martingale do que sem Martingale. Aqui o tipo de stop, aqui eu coloco o percentual, né? Até porque se você colocar valor aqui, vai ter que alterar todo dia isso aqui, não tem necessidade, né? Isso aqui é o seguinte, ó. O que a maioria dos traders colocam lá para você? Botar um stop gain baixo, 3%, 5%, 8% aí, que seja o dia, e um stop loss de 10, 20, 30, 40% que seja, né? Para você ter essa meta fixada diária. No meu caso aqui, eu concordo com eles plenamente, tá? Ainda mais se você é novato, está certíssimo. Só que aqui eu testei para ver qual a assertividade se eu colocar o máximo possível de sinais, tá? E o que eu poderia colocar de entrada. Por isso que o que eu falei antes. Eu já testei botando toda a lista, tá? Aqui é 99%, ele roda praticamente tudo, né? Eu já testei com 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, dava muito loss. Só começou a ficar estável com 1%, tá? Então, nesse formato aqui funciona, tá? Então, se você quiser rodar toda a lista, como eu rodo, tá? É essa configuração aí. Entradas fixas aqui, você pode deixar sem nada, né? Porque ele não vai usar, você já setou aqui que é Soros Gale, né? Ciclos também não, se você colocou Soros Gale, se tiver preenchido ou não, aqui não vai mudar nada, tá? Aqui também não precisa preencher nada, se tiver preenchido não vai mudar, porque aqui está Soros Gale, e aqui você define o Soros Gale. Aqui tem que dar uma questão, tá? O modelo. Se você colocar conservador, eu não sei exatamente o percentual, tá? Mas no conservador ele faz o cálculo de acordo com o percentual, com o payout do momento, ele faz o cálculo para no sinal seguinte, em caso de loss, né? No sinal seguinte ou no martingale, ele fazer essa entrada apenas para recuperar. Então nessa recuperação ou você vai ter zerado aquela operação, né? Ou você vai ter um centavo de prejuízo ou um centavo de lucro. Vai ser bem assim, vai ser bem em cima do laço, entendeu? É só para recuperar. Se você colocar moderado, você vai buscar um pouco de lucro. Em cada martingale, em cada operação que ele fizer no sinal seguinte para recuperar, no Soros Gale, ele vai tentar um pequeno percentual de lucro, tá? Um moderado, tá? E esse aqui no agressivo, ele vai tentar, se eu não me engano, é 50%, tá? Acima do seu sinal. Então, ele vai tentar, em vez, por exemplo, digamos que ele tenha dado uma entrada de R$ 10. No sinal seguinte, ele vai tentar obter o lucro, tá? E mais de 50%, mais ou menos, o lucro de 50% da operação, tá? Não é um sinal cheio, não vai entrar com R$ 10 na primeira operação, 20 na segunda, não, ele tenta um pouco menos, mas ele tenta com lucro, tá? Obtendo lucro, tá? De 50%, se eu não me engano.
Então, mas assim, ó, eu testei essas opções aqui também, é loss, tá? Isso aqui dá bastante loss. Mesmo sendo assim, dá bastante loss. Esse aqui já não dá tanto. Esse aqui é razoável. É interessante testar esse aqui. Agora, o que tem mais assertividade não tem comparação. É o conservador. Você pode até não ter tanto lucro que nem com o agressivo aqui. Mas, no entanto, você vai ter a maioria dos dias com vitória, sendo o conservador, tá? Que se você colocar agressivo é praticamente como colocar aqui 1,5% de entrada, né? Tá? No Soros Gay, que é ou seja, um pouquinho mais arriscado, né? Então deixa conservador aqui. Então essa é a configuração que você vai utilizar no seu robô, tá? E aí, aqui tem outro detalhe, tá? Importante. Essa forma que eu estou fazendo aqui, você precisa ter uma lista grande, realmente grande, tá? Se você tiver uma lista pequena, não tem como obter um lucro assim em cima de uma banca assim, como esse aqui, por exemplo, aqui deu 14%. Ah, mas você está colocando aqui porque foi o seu melhor dia? Não, não foi o meu melhor dia. Eu tenho aqui uns papéis, obviamente eu vou ficar mostrando aqui na câmera tudo, né, que é uns rabiscos, mas aqui, ó, eu vou só falar aqui dos últimos dias, ó, 19%, 11%, 4%, ó, tem dia com baixo também, né? 35%, ó, com 36%, 42%, olha como tem umas variações bem fortes, né? 23%, 32%, 17%, 22%, 7%, 17%, 14%, e assim vai. Varia conforme a semana, conforme o dia. OTC geralmente dá mais resultado, entendeu? Então é realmente bem agressivo esse aqui, tá? Então, para você conseguir fazer e ter essa lucratividade aqui, se você pegar qualquer lista grande, você vai ter um lucro, né? Só que, provavelmente você vai ter lucro, né? Só que bem menor que esse aqui, né? Porque é só você ver aqui, ó, por exemplo, aqui tem um loss e aqui ele recuperou, tá? Ó, pode ver, ó, 11,65 de prejuízo, 11,65 de lucro. Aqui não teve lucro, né? Aqui teve win de primeira, lucro. Aqui o win no Gale, tá? 1 centavo de lucro, tá? Aqui tem vitória, aqui tem vitória. Se você parasse aqui, teria um lucrinho legal. Mas, continuando aqui, ia ter um loss, que ele recuperou mais adiante, tá? E aqui teve um win de primeira de novo. Então, olha só quantos sinais ele percorreu até chegar aqui, ó. 38 sinais, tá? Essa lista aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, loss, que ele tentou ganhar um lucro extra aqui, e aí aqui depois ele recuperou, tá? E assim vai. Essa lista aqui, por exemplo, ó, 128 sinais, tá? É uma lista bem grande. Mas o que acontece? Essa lista aqui é uma fusão. São algumas listas que foram unidas com sinais M1, M5, M15, foram unidas, depois foi removido os sinais repetidos. Pode ver aqui que não tem nenhum sinal com o mesmo horário. Ó. Nenhum deles é o mesmo horário. Tá tudo um em cada período, ó, bem certinho. Não tem nada encavalado aqui. E depois toda essa lista foram removidos ainda sinais com notícias de 1, 2 ou 3 touros, tá? Então é uma lista que foi pego várias listas, elas foram unidas, fundidas, foi tirado os sinais repetidos, foi só um sinal por período, tá? E depois ainda foi removido os sinais que tinham notícias de 1, 2 ou 3 touros, tá? Então se você quer ter uma alta lucratividade, uma lucratividade legal, tem que se dar esse trabalho de pegar listas, juntar, fazer uma limpeza, tirar notícias de 1, 2 ou 3 touros, tá? E depois aí sim que tiver todo limpinho, tudo certinho, né? Aí sim você puxa pro robô e roda, tá? E deu. Como você pode ver aqui, ó, tá cancelado esses sinais aqui. Por quê? Eu já testei tanto, assim, ó, isso aqui que eu tô passando é uma estratégia que vale para todos os dias. Vale de segunda a segunda, domingo a domingo, de sábado a sábado, todo dia, tá? Vale para OTC e vale para dias de semana. Vale para dias de paywall, vale para dias com muitas notícias, vale para todos os dias, tá? Mais um detalhe que eu faço aqui nessa limpeza aqui.
Quando tem feriado em determinado país, eu removo todos os sinais que tem com aquela moeda. Por exemplo, o Japão. Esses dias tinha notícia, tinha feriado no Japão, tá? Poderia ser um bom dia para operar JPI? Poderia. Mas, para não ter muita volatilidade na minha lista e evitar loss que nem esse aqui, tá? O que eu fiz? Eu simplesmente, o que eu faço, né? Simplesmente pego e removo todos os sinais que tem o JPI. Se tem um feriado lá nos Estados Unidos, todos os sinais que tem as pares de moedas que tem USD, eu removo da lista, tá? Então, dá um trabalhinho? Dá. Eu vou chegar lá pelas 10 e pouco, 11 horas por aí, começar a pegar essas listas, faço aquela limpeza, fica uma hora e pouco limpando, juntando a lista, filtrando, tirando notícias, coisas e tal, para deixar pronta a lista. Eu não pego simplesmente uma lista enorme, gigante, mágica lá e rodo, entendeu? Então você tem que fazer esse trabalho também para ter uma boa lucratividade, tá? E aí depois aqui, o que acontece? Aqui tem, quando eu já testei eu testei todos os dias, tá? Tanto dias de semana quanto em OTC. Se você passa, por exemplo, em OTC, só para você ter um exemplo. Se você passa das 3 horas da tarde operando esses sinais aqui, tem vários dias de payroll e dias de fortes notícias e dias de OTC, que após as 3 horas bagunça tudo. Você está com lucro show de bola aqui até as 2 e pouco da tarde. Aí você deixa operando mais um pouco. Eu tenho sinais ainda, vou operar depois das 3. Você deixa o robô operar, daqui a pouco se perde. Não é que o robô se perde, é que tem tanta volatilidade no mercado depois das 3, em alguns dias aí, que ele não consegue recuperar. E aí tem um alto risco de você ferrar com o seu lucro do dia, tá? Então, o que eu vi aqui, ó? Uma estratégia. Chegou 2 horas da tarde, fica de olho, tá? O primeiro win que der após as 2 horas da tarde, você para. Se você quiser parar um pouquinho antes das 2 aqui, ó, se quisesse parar, aqui tá meio cedo, né? Tinha que esperar aqui, né? Mas pode ver que ficou tudo contra a tendência, né? Aqui eu até esperei um pouquinho mais, ó, para dar o primeiro sinal, ele foi lá e deu win. Ainda bem, mas podia ter parado antes. Essa faixa de área aqui é determinante para você parar. Então, como é que funciona? Você vai rodar o robô, você vai um dia antes lá, 10h30, 11 horas, por aí você começa a pegar listas aí, até 11h30, meia-noite, até meia-noite por aí você vai pegando listas aí. Depois você junta essas listas, né? Junta essas listas aí, faz toda a filtragem e depois você importa para o robô. Pode ver aqui, por exemplo, eu fiquei quase até meia-noite e 20 filtrando os sinais para daí sim, removi os sinais até aquele horário, né? Para daí sim botar o robô para rodar. Então, do meia-noite e 25 em diante, ele foi rodar e eu fui dormir. E deixei. Aqui deixei, fui trabalhar de manhã, beleza, deixei ele rodar. Botei um alarme aqui no meu celular aqui, para as 2 horas eu parar. Vim aqui, né? Eu vi que ele estava contra a tendência, esperei ele rodar esse sinal aqui, né? Deixei ele rodar esse sinal aqui, deu win, parei. Se não desse o win aqui, o que eu faria? Nesse caso aqui, como passou das 2, se desse um loss aqui, eu pararia mesmo assim. Por quê? Porque aqui, se der vários sinais contra a tendência aqui, por exemplo, ou moeda fechada, que nem daqui, ó, tá mostrando aqui, eu não vou ter sinais suficientes para recuperar. Aí eu fico naquela ganância, imbecil, e aí eu tomo loss, aí eu não tenho lucro. Então, independente do que acontecer, eu tento, ou um pouquinho antes aqui eu paro, se desse um win um pouquinho antes das 2, eu paro antes das 2, tá? Ou então, espero até o início das 2 horas, né, o primeiro sinal após 2 horas, espero ele dar mais um win aí e pá. Se aqui der um loss, né, por aqui, eu paro também, né, para não me complicar. Se ele estiver vindo aqui tentando recuperar, aqui vindo de 1, 2, 3 sinais aqui tentando recuperar, eu espero, entendeu? Porque tem uma chance de ele entrar aqui 2 horas aqui, vir e recuperar nesse aqui, ou nos primeiros sinais aqui, né? Entendeu? Então fica a seu critério, né? Mas importante, acima de tudo, é você fazer testes e mais testes, para você ter certeza que aquela estratégia funciona para você, tá? Então, vídeo extenso, né? Mas aí eu passei bastante detalhes do robô. Se você só não ganha dinheiro com esse robô aqui,
Se você for teimoso, que você quer teimar em fazer uma estratégia mirabolante que você nem testou, você quer ficar fazendo no chute, no chute, no chute, tá? Porque se você seguir essa dica aqui, você vai ter lucro, tá? Então, basta você seguir essa configuração que está aqui, né? Espero que você tenha anotado aí, senão volta o vídeo e vê aí. E fazer esse trabalho com sinais. Se você tem preguiça de fazer esse trabalho com lista, pega qualquer lista que você achar mais longa aí, com assertividade legal, que você vê o histórico que tem uma assertividade legal. Achou uma lista longa com sinais M1, M5, M15, quer botar ela para rodar? Bota, tranquilo. Só que você não vai ter essa lucratividade aqui, não vai, com certeza não vai, entendeu? Que para ter isso aqui, que todo mundo pode ter essa assertividade aqui, você precisa ter várias listas, juntar elas, tirar sinais repetidos, tirar notícias com 1, 2 ou 3 touros, e aí sim você upar para o robô e deixar ele rodar. E aí quando chegar por volta de 2 horas, tendo win ou loss aqui, não interessa, você vai lá e para. Não deixa chegar até o final da lista, tá? Não deixa passar das 3 horas também, que aí é complicadíssimo, tá? Assim você vai ter lucro na maior parte dos dias, tá? Então esse aí fica a dica. Aí um vídeo bem completo, tá? Vou postar um outro vídeo aí com configurações com dados bem resumidos, tá? Para se você quiser revisar novamente aí depois, tá? Então fica a dica, se você gostou aí, dá um like no vídeo e se inscreva no canal. Um abraço e sucesso!